Vamos falar de Hendrick, ou produção? Vamos embora? Aí, ô Formiga, você queria falar do homem, a produção falou, vamos falar do homem. Eu acho mais que justo. Pô, absurdo. Mais que justo. 40 mil no Santiago Bernabéu, emocionante. Com 18 anos. Cara, na moral, parecia o Mbappé aí eu também, fiquei né? bem surpreso, porque você coloca num sábado ali, no meio de uma Olimpíada, num horário ok, e que podia afugentar muita gente. No final foi uma apresentação bonita, lotada, altamente emotiva, né, por parte do Hendrick e dos seus familiares, e que mostra, primeiro, o respeito que o Real Madrid tem pelo moleque e o entendimento do torcedor do que está chegando. Então manda já sua manchete, vamos fazer essas 3 manchetes aqui para a apresentação do Hendrick. Eu acho que é pé na porta, assim, é uma apresentação de gente grande, que não acho que vai ser titular nesse primeiro momento, não acho que o Real Madrid tem intenção também, como alguns falam, vai emprestar, vai não sei o que, o Hendrick, ele vai ser usado num time que hoje está pronto, com ou sem Hendrick, com ou sem Mbappé, o Real Madrid entraria na próxima temporada pronto para disputar qualquer coisa, né? Com o Hendrick, com o Mbappé, isso vai para um outro patamar, porque você ganha um leque ainda maior, isso óbvio vai gerar situações para o Ancelotti, que pode até ser que tenha que mudar um pouco o esquema, vai respingar em alguém, obviamente, e hoje acho que o grande candidato a ser incomodado é o Rodrigo, e o Bellingham, que vai ter que mudar de função, né? Sem dúvida, ele vai ficar não mais distante do gol, mas ele não vai ter mais aquele corredor central. Tanto que a quantidade de gols que o Bellingham da seleção o Bellingham do Real Madrid era outra coisa, né? Então acho que vão ter esses impactos aí, mas a manchete, para mim, ela é muito impactante. O Hendrick chegou já com uma conexão muito legal com a torcida, né? Falando um espanhol muito bom. Para um moleque que, assim, descobriu que ia tem um tempo, mas ele tinha outras coisas para se preocupar até do que aprender espanhol, e ele respeitou muito a camisa do Real Madrid, mostrou quanto ele queria estar lá, e eu acho que a saída foi muito maneira, porque assim, ficou claro para o torcedor do Real Madrid que ele queria muito estar lá, mas eu acho que também ficou muito claro para o torcedor do Palmeiras o quanto para ele foi doído ir embora. Então ele conseguiu um negócio que é muito difícil, né, de falar, galera, eu tô indo, porque, pô, é o que tem que ser feito, mas valeu e daqui a pouco eu volto, foi massa, velho. O Hendrick é muito, muito especial nesse aspecto. A imagem do pai dele chorando também é muito linda. E para quem criava fofoca na história, a mãe do Hendrick, a namorada do Hendrick, dando as mãos lá. Que isso, ela é o dia? Não, porque a galera dizia, elas não se dão, e olha não sei o quê, e já começa a haver problema pelo mas eu acho que teve Falaram uma que conversa. Foi o marketing. Para tirar essa imagem. Falaram que é uma loucura, cara, né, Giovana? Eu sou uma pessoa que fico muito ali no tico-teco, entendeu? Details. No tico-teco. E lá é a base da fofoca. Inclusive Details, né? é onde Richard Rios é sex symbol, coisas estranhas acontecem no TikTok. Fofoca aí é falta. Piquerez assumiu o namoro para desespero da minha filha. Inclusive eu vi um vídeo do Diniz quase atropelando uma moça que estava gravando um vídeo ele de bicicleta, a moça faz assim, do nada aparece o Diniz com a bicicleta. Meu Deus do céu. Ô, Giovana, o assunto é Hendrick. E aí, qual que seria a sua manchete aí para esse momento, sim, espetacular? Cara, eu vou colocar o que passou na minha cabeça no momento em que eu vi o estádio assim cheio de gente. Expectativas foram criadas, e aí para ambos os lados. Acho que a expectativa do Hendrick realmente se entender já como uma peça importante no elenco do Real Madrid, porque se não fosse uma peça importante, não fosse considerado uma peça importante não só pelo clube, mas também pela torcida, ele não teria essa recepção, essa apresentação, e também por parte da torcida do Real Madrid. A torcida do Real Madrid já tem uma expectativa de que realmente o Hendrick foi uma boa contratação e que vai fazer muita diferença nesse elenco já tão estrelado e composto por peças que já são certezas, né? O Hendrick, mesmo sendo ainda uma promessa em relação à Europa, porque ele já é uma certeza no Brasil, mas na Europa, ainda querendo ou não, precisa se provar, a expectativa ali já foi criada de que poderão contar com mais uma grande peça no elenco do Real Madrid. E qual moleque seria capaz de 16, 17 anos de criar esse tipo de recepção? Porque você vê assim, o Real contratou alguns moleques já, de uns tempos pra cá. Alguns que geravam muita expectativa, inclusive o Odegaard, que hoje é capitão do Arsenal. Não criou esse ambiente. O Arda Güler, que é considerado um fenômeno turco, não criou esse ambiente. Então, assim, mostra que, cara, uma joia brasileira ainda vale mais que outras joias. Assim, tem muita joia, tá? Você ainda tem o futebol mundial produzindo várias. O garimpo bem feito vai tirar a joia de todo lugar. Mas a joia daqui, ela ainda desperta mais valor do que joias de outros lugares. Assim, pegando um moleque hoje,
O único capaz de criar, e não no Real Madrid, esse tipo de recepção seria o Yamal mesmo. Então, que no Real Madrid não ia gerar isso. Que é realmente... Mas será que não tem a relação... Acho que o Nico não entra mais com promessa que já tem 22, né? Não, e não é... 22. Tem Então, 16 mas será que não é por conta da relação que o Real Madrid mas tem hoje ele com o geraria Brasil? Um impacto pela Euro. Também tem. Mais do que, mais do que por ser brasileiro, mas mais do que por ser brasileiro, mas vamos supor que você falou da Turquia. Se o Endrick vai, de repente, se assina com o Fenerbahçe, acho que ele não teria isso. Ah, eu acho que entendeu? Eu acho que não os caras lá teria, mas no adoram. Fenerbahçe mais Será? ainda. Sim. Teria. Não, e se Eu fosse não sei. apresentar no Barcelona, assim, e o Real Madrid Vamos ver como é que vai ser a apresentação do Estevão no Chelsea. Porque Pode ser lá legal, ele- legal. Mas Vai, eles vai. não têm essa cultura também. É outra Pode cultura ser. de apresentação. E tal. outra, e ele tem mais um ano inteiro para mostrar. E ainda, o Real né? Madrid é Ou mais meio espetaculoso, ano. gente. Eles criam, eles Isso. vendem muito bem isso aí, falam mesmo, valorizem o que é nosso. Olha isso ali, velho. O tanto de taça que os caras metem na apresentação. Eles fazem um diferente, né? evento grandioso em cima do negócio. Eu tô já vejo ele levantando umas 5, mas tá bom. E você, ô Mauro Betti? A minha Eu tô manchete junto é- da A quantidade manchete. de taça é a mesma quantidade de idade do Endrick, Pois né? é, cara. Se for contar só as da Se for com a Champions. prática de uma coisa. A minha manchete é Mi Caça, Su Caça. Né? Minha casa, sua casa. Ele conseguiu, como bem destacou o Formiga, e assim, ele sempre deixou muito claro que ele queria o Real Madrid, que é uma coisa legal, mais ou menos com o Vinícius, como o Rodrigo também. E do outro lado, como o Neymar queria o Barcelona, o Real Madrid fez 3 tentativas, inclusive a primeira com o Neymar com 12 anos. Pelo pai do Neymar ele teria ido para o Real Madrid, pelo empresário à época Wagner Ribeiro teria ido para o Real Madrid, e o Neymar falou, não, quero ir para o Barcelona. E o Endrick quis ir para o Barcelona, quis ir com a camisa 16, que é que o pai tem aquela famosa foto, o pai fazendo na Itaguatinga uma obra na casa com o número 16. Foi o primeiro número que o Endrick usou no Palmeiras, e usou agora e vai usar agora no Real Madrid. Tem muita coisa bacana, é muito bonitinho ele com o Noah passando, ele dando tapa na orelha, o Noah se manifestando, a emoção do seu Douglas, da Cíntia. Em relação à relação da Cíntia, mãe, com a Gabriela, a namorada do Endrick, eu realmente não gosto de falar de fofoca e me sinto até numa situação delicada, porque a última festa dele foi eu que apresentei, não a de apresentação, mas a despedida dele aqui no Brasil do Palmeiras. Então eu tenho uma relação com ele que vai muito além da admiração profissional e pessoal, porque eu também tinha antes a relação com o pai dele enquanto funcionário do Palmeiras. Então, assim, é uma das famílias que eu mais torço na vida mesmo, que eu já torci em 57 anos de vida, por conhecer o Douglas e o pai, né? E amizade, enfim, e o Endrick é a mesma história, né? E de novo, não é porque ele joga no meu time, porque eu sou amigo do pai dele, acabei ficando no menino e tal, mas ele merece isso e muito mais, assim, né? Porque ele conseguiu, em tão pouquíssimo tempo, construir a história no Palmeiras e espero que construa a mesma história E no Real Madrid. olhando assim, para essa história, é muito legal você ver, assim, o Endrick, ele é de uma geração que cresceu, assim, por exemplo, vendo a Liga dos Campeões com a gente. Então ele tem no Jorge, no Otávio, no André, na gente que comenta, assim, a galera que deu voz a uma competição que ele sonhava em jogar e que agora ele vai jogar. Então é muito legal ver que uma molecada dessa chegando onde sempre sonhou e projetou e que, em parte, o trabalho que foi feito aqui ajudou a construir no imaginário, não só do Endrick, mas de uma geração inteira, o tamanho da Champions, entendendo, mostrando que lugar de sonhos é esse e tal. E o cara tá lá agora, né? Essa temporada ele vai ser transmitido por nós aqui. E é fica difícil, às vezes, a gente fazer uma análise muito fria de uma história que a gente viu nascer, né? Não, e que agora a gente vai continuar contando um outro capítulo e tal, é complicado. É impossível não torcer, desculpa, não de tem novo, como. e tem 18 anos, quer dizer, assim, eu até acho bonitinho quando ele fala, pô, sempre minha vida, eu falei, pô, 18 anos de vida, cara, e assim, você pega a partir de, são com 6 anos que você começa a lembrar das coisas, porque são 12 anos, né, 12 anos justamente nada, e olha tudo que ele fez e tudo que ele vai fazer, né, e de novo ele escolheu ir para o Real Madrid, pô, é fácil escolher para o Real Madrid, é fácil escolher, é fácil torcer. Agora vai jogar com o dinheiro que foi empregado, com todo esse carinho, esse respeito, essa educação, e lembrando a enorme concorrência que ele vai ter. Sim. Né? Porque não é... não, ele já chega num time campeão da Europa, campeão da Espanha, que ainda traz um tal de Mbappé. Pô, Não, o Vinícius, quando chega, Pô, o Vinícius chega no outra Real Madrid em gigantesca transição. pressão. O Vini chega numa pressão assim que não era para ser, outro tipo. porque ele chega ali para ser moldado, só que o Cristiano acaba saindo e aí cria-se uma brecha e não sei o quê. Mas ele Vem um sai azar no que Real não vai, Madrid sem o Cristiano. O Endrick chega no Real Madrid campeão da Champions e
com o Mbappé, pô. Tô, É muita coisa. Então, as duas são diante disso, muita pressão, porque inclusive o Vinícius era para jogar no lugar do Cristiano Ronaldo, ainda não pronto, ainda veio o azar e tal. Enfim, e o cara faz o que ele faz. E mais o Rodrigo, outro Realmente o monstro. azar. O que seria legal pra essa primeira temporada, assim? Pra gente Ele tentar ser prestado um ano pro Palmeiras. Não, de coração é isso mesmo. Pra gente tentar projetar um pouquinho dessa brincadeira, assim, realidade, expectativa e realidade, como eu trouxe na manchete a Joana aqui, o que seria uma boa temporada pro Endrick? Porque, cara, eu fico pensando, mesmo que esse moleque comece a fazer gol atrás de gol, comece a jogar muita bola, onde que ele vai encaixar no time O titular Brahim Dias nessa primeira temporada? O Brahim Titular Dias é não vai uma ser. ótima... É difícil, cara. O que o Brahim Dias fez na temporada passada é um ótimo exemplo do que o Endrick pode enfrentar. O Endrick pode entrar, jogar muita bola e mesmo assim continuar sendo Lembrando reserva. que o Brahim tinha saído, emprestado pro Milan, voltou melhor e maior e mesmo assim... Não, o Brahim chegou a decidir jogos importantes e mesmo assim no jogo sequenciado se reserva. Não, e Pode que acontecer isso com o Endrick. Euro que jogou Arda Güler. Que a gente, o Arda Güler é um dos caras que a gente menos fala e é um cara que no Real Madrid, se tivesse contratado agora, É que tá ele ótimo. se lesionou muito na temporada passada. Não, mas- teve, mas a teve Euro- esse ponto. Mas Sim, agora... mas a Euro que ele fez e a qualidade que tem o Arda Güler, ele não é só pela direita, ele pode jogar outras funções. Quer dizer, o Arda Güler é até sacanagem, devia ter um fair play não financeiro, esportivo. Falou, olha, o Real Madrid disse, não precisa do Arda Güler. O que não- Dá pro outro time, pô. O que não pode acontecer com o Endrick é o que aconteceu com o Vitor Roque no Barcelona. e assim De não não vai ter, acontecer. não ter minutagem. O Endrick, E ele minutagem precisa importa, hein? pelo menos, né, ter uma certa minutagem, se eventualmente ali quando poupar um ou outro, que o Real Madrid faz essa administração, principalmente em La Liga dos minutos, ele conseguir ser titular. Eu não acho acho que ele for, assim, o que é uma boa temporada. aos Se ele for poucos. um Rosselo, tá ótimo. Sim, E eu sim, não tô nem falando aqui de precisar Qualidade, fazer 2 né? gols milagrosos que classifique contra o Bayern de Munique nos acréscimos. Não é esse o detalhe. Se ele tiver o papel de Rosselo, entrando ali claramente como um 9 para mudar a característica do time, em algum desenho e tal, e metendo ali, o Rosselo foi terceiro artilheiro do time sendo reserva. Vocês acham E impossível ele continua ser reserva. titular, Eu independente do que ele impossível. desempenhe? Eu acho impossível. dificílimo. A não ser que tenha Dificílimo. lesão e treta, porque se tudo for desenhado como se imagina, não tem brecha não. Mas né? ele vai jogar bastante. É, eu Ele também vai acho. entrar, jogar bastante. Alguns jogos Até vai porque o começar a ser Rosselo foi titular. embora, né? Também não ia assim, mesmo, digamos, se E o eventualmente fato do Rosselo ficasse. ter ido embora é um indicativo de que o Real Madrid acredita que o Endrick vai ser esse cara. E o Ancelotti já deixou muito claro várias vezes que gosta dele. O Vinícius e o Rodrigo só o ajudam em todos os sentidos. E o próprio presidente, da maneira como foi a festa, da maneira como ele se falou do Endrick, assim como o presidente tem um carinho gigantesco e merecido pelo Rodrigo, por exemplo, é outro caso. Não é que o presidente escala o time que tem o Ancelotti, mas ele manda pra cacete mesmo, o Florentino. Não só o Real Madrid. Então tudo isso ajuda o Endrick a ser o que deverá ser. Se a gente projetar aqui, assim, eu acho que entre, sei lá, se ele fizer entre 8 e 12 gols, tá fantástico. Fantástico. Na primeira Na primeira temporada, temporada, tá excelente. E 18 sendo aninhos. reserva, excelente. Entre 8, 12, talvez se bobear até mais um pouco, assim. É. Tá muito bom. Lembrando que a primeira temporada do Neymar passa longe de ser brilhante, ele mete gol em final de Supercopa lá, que a gente até transmitiu, né? Barcelona, Atlético de Madrid e tal. É uma temporada abaixo, mas não é uma temporada de entrada ruim. Era um Barcelona em transição, era totalmente diferente do Real Madrid de agora, que é um time pronto e campeão, e novo e que não está tendo renovação nenhuma, porque o time já está aí, né? A renovação ela já foi feita, a passagem de bastão ela já aconteceu. Aliás, vai ter, na média de idade já é renovada, né? Porque já É. a média é menor, porque sai Nacho, sai o Kroos também, o próprio Rosselo. E com detalhe, ele já chega no estado que ele já tem a média de 1 gol por jogo. Pela seleção brasileira contra a Espanha. Ah, mas a Espanha, tudo bem, ela não era tão boa, mas parece que a Espanha depois acabou campeã da Europa, tetracampeã. Então até isso o menino já fez. Em relação à seleção brasileira, você acha que de repente pode dar algum ruim? Só coisa boa, junto com o Rodrigo com o Vinícius, só coisa boa. Eu achei que a seleção brasileira mais atrapalhou o Endrick pela percepção das pessoas do que ajudou, sinceramente, essa Copa América. Porque ele vinha muito bem, tá? Então querendo colocar uma culpa e um demérito do menino que não existe, porque ele mal teve chance. Aí quando teve um jogo só, as pessoas já querem julgar todo o resto. Falar, não é tudo isso, que não sei o quê, não Porque vai nem assim, jogar no Real Madrid. talvez ele já tenha plantado uma semente que é isso aí. Na seleção ele tem que jogar. Na E seleção ele... somado a isso, mas aí tem um ponto que para a opinião pública, ou a corneta do torcedor, que pode Dos parecer doentes. estranho, é que a gente imagina e projeta assim, o atacante titular da seleção deveria ser o Endrick, certo? Ainda mais com o Rodrigo e Vini. O nosso atacante titular da seleção, ele provavelmente vai ser o reserva no seu clube. Dito isso, é uma circunstância, porque ele mas seria que titular clube? em vários outros. Mas o Endrick está numa fase.
merece tudo isso aí, porque inclusive ele conseguiu escapar do fiasco que foi o pré-olímpico brasileiro. E ele não poderia ser cobrado também, porque ele era o jogador mais jovem do time. Mas acontece, aliás, aconteceu outro, se você quiser fazer uma comparação fenomenal com o fenômeno, o Ronaldo. Quando do Sub-17, a primeira vez que o Brasil não vai para o Mundial Sub-17 era o time do Ronaldo. E aí ele era Sub-17. No pré-olímpico ele é 4, 5 anos mais jovem que os caras da idade, né? Da nota de corte. Então, assim, ele conseguiu até superar isso, que atrapalhou a preparação dele no campeonato. Ele chega ao Palmeiras, por exemplo, faltando 9 jogos, faz o que fez e faz, sobretudo, aquilo que é inacreditável. Em 6 dias ele faz um gol em Wembley, um gol no Bernabéu, volta a fazer um gol de classificação no Palmeiras. Em 6 dias ele jogou em 3 países diferentes por 2 equipes diferentes. Em 6 dias ele fez 3 gols decisivos. Impressionante.